Que prazer estar aqui hoje, abrindo as portas para esta terceira edição do Fraude em Pauta, evento destinado a compartilhar muitos dados e fatos sobre o comportamento das fraudes. Eu sou o Eduardo Slivsky, diretor de vendas do Único Check, e acredito que vocês irão curtir muito o conteúdo dessa agenda de hoje, que está bem recheada. Traremos um overview das fraudes que ocorreram em 2021, destacando comportamentos nos principais segmentos. Depois falaremos de tendências 2022. Teremos bate-papo entre os especialistas e um Q&A. Bom, agradeço desde já a presença dos queridos clientes que estão aqui na audiência. Um ótimo evento para todos e fiquem agora com a nossa especialista em fraudes, Priscila. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Priscila Campos, especialista em fraude aqui na Único, e vou estar com vocês nessa terceira edição do Fraude em Pauta, dando um overview das fraudes do ano de 2021. Bem, antes da gente entrar nos indicadores em si, vale a pena voltarmos um passo atrás e entender o cenário que trouxe a biometria para uma das ferramentas mais importantes em prevenção à fraude. No slide a seguir, a gente vai poder mergulhar um pouquinho nesse cenário, até para facilitar o entendimento dos nossos indicadores. Bem, voltando a antes de 2020, nós tínhamos uma necessidade muito forte do físico para concretizar as operações. Como assim? Se a gente quisesse ter um cartão de crédito, se nós quiséssemos abrir uma conta, pedir um financiamento de veículo, nós éramos direcionados às agências para efetuar esse tipo de transação. Até em segmentos um pouco mais adiantados digitalmente, como varejo, por exemplo, nós tínhamos a preferência do público estar indo nas lojas físicas para escolher melhor e efetivar essas compras no meio físico. Com a pandemia, no início de 2020, a gente teve uma alteração nesse padrão comportamental, porque os estabelecimentos físicos tiveram que fechar por obrigatoriedade, então todas as organizações tiveram que migrar para o meio digital, que já era algo previsto por todos, mas que todo mundo dava sempre aquela atrasada e sempre ficava muito concentrado no meio físico. Com essa digitalização acelerada, qual foi o cenário que a gente teve para prevenção à fraude? A gente teve organizações focadas mais na continuidade dos negócios, que era o quê? A preservação das vendas, a preservação do lucro, e prevenção à fraude foi num segundo momento com essa experiência e foco nas vendas. O que tornou esse cenário muito favorável para os fraudadores, uma vez que no meio físico a gente tinha uma alta exposição desses fraudadores, então o volume de tentativas ele era um pouco mais reduzido. Uma vez que essas transações vão para o mundo digital, a gente tem uma baixa exposição dos fraudadores, o que incentiva novas tentativas, porque ele já não precisa mais estar nas lojas para fazer essa tentativa, ele começa a atuar, então, da sala de casa dele ou dos escritórios deles, né? E com isso, o que a gente tem também? Outro fator preponderante e bastante importante para o aumento do volume de fraudes. A gente tem a falta de maturidade dos processos preventivos, uma vez que o foco estava na continuidade dos negócios. Para o fraudador, nesse novo cenário, o que ele tem de dificuldade? Ter variedade de dados para fazer esses cadastros. Uma vez que no meio digital, o que ele precisava fazer para fazer uma tentativa de fraude? Ele precisava de um cadastro minimamente assertivo e uma foto para cumprir aquela transação por parte da biometria. Então, ele tinha uma certa dificuldade na variedade desses dados. Muitos deles
esse cenário, inclusive, dava muito margem para a questão de fraudes familiares, onde eles podiam utilizar desses dados cadastrais das pessoas que estavam próximas a ele. Tínhamos também as chances de ter esses dados através de bases adquiridas de forma ilícita, e outra fonte de dados para os fraudadores também era fruto de roubo e furto de documentos. Então, ele tinha um cenário ali favorável, porque ele já não se expunha mais, mas ele tinha uma gama de dados um pouco mais restrita para a sua atuação. Isso foi o que marcou a prevenção à fraude comportamental em 2020. E aí chega 2021. E o que acontece em 2021? Nós temos os grandes vazamentos de dados. Então, a dificuldade que o fraudador tinha em 2020, ele recebe como um presente uma gama muito maior, infinita, de dados verídicos, nos mais variados dados. Nesses grandes vazamentos, nós tivemos e-mail, telefone, CPFs, outros dados que serviam para validações cadastrais, e tivemos também vazamentos de fotos. Isso é bastante importante para o entendimento dos nossos indicadores no próximo slide. A seguir, a gente vai agora mergulhar nos indicadores de banco, trazendo muito o cenário que a gente viu no slide anterior. Como eu falei para vocês, no ano de 2020, o fraudador tem as portas abertas para tentar novas fraudes, sem se expor a sua face. Então, a gente vê no ano de 2020, que é essa linha azul, um aumento considerável e constante, não muito agressivo. No ano de 2021, que é a linha rosa, a gente começa a perceber que os grandes vazamentos de dados ofereceram oportunidade de ter ataques massivos a esse segmento bancário. Isso fica muito marcado nos primeiros 2 trimestres de 2021, mais especificamente de março a maio, tá? Passado isso, o que a gente tinha aqui como cenário de fraude? Eles tinham cadastros verdadeiros, eles tinham as fotos verdadeiras dos titulares, então eles estavam realmente um pouco mais em vantagem do que todas as ferramentas preventivas, por isso que esses ataques foram massivos, e eles começaram a descobrir que, tendo um cadastro verdadeiro, a foto do titular, eles começaram a ter um pouco mais de sucesso nas suas tentativas. Da parte de tecnologia, nós precisamos focar bastante na questão da prova de vida do liveness, porque só falar se a pessoa era titular ou não já não correspondia, já não dava uma efetividade para o processo biométrico. Então, nós, de tecnologia biométrica, começamos a investir pesado na questão da prova de vida e impulsionar também os nossos clientes para que, além da leitura do score, ele tivesse também a prova de vida aliada a essa leitura. Com isso feito, o que aconteceu? Conseguimos chegar no terceiro trimestre de 2021, nos patamares que nós tínhamos no passado. Se vocês verificarem, a partir de Q3, a gente volta à regularidade que se tinha em 2020. Lógico, considerando a evolução natural que a gente tinha. Então, esse segmento de tentativas de fraude, ele se normaliza. Uma coisa que é importante nesse gráfico é a gente entender como ele é composto, tá? Ele é composto pelas tentativas de fraude versus cadastros que a gente teve. A seguir, a gente vai ver essa mesma composição por um outro prisma. Quando a gente olha essa primeira coluna de cadastros bons para uma fraude, a relação que a gente tem também é tentativas por cadastros, levando em consideração que a cada uma fraude, quantos cadastros bons eu autentiquei. Nesse sentido, para vocês verificarem a evolução das fraudes, começamos 2020, a cada uma fraude identificada, nós tínhamos 167 bons cadastros autenticados. No final de 2021, a gente começou a ter 78 cadastros bons a cada fraude identificada, para vocês verem a evolução
e é uma evolução constante. Aquele pico de ataques que a gente viu no gráfico anterior, ele se mantém também nesse indicador, como vocês podem ver, no período crítico que tivemos, chegamos a ter 50 cadastros bons para cada uma fraude identificada. Quando a gente vai para o indicador de fraude por minuto, um comportamento importante aqui, que a gente acaba tirando um outro insight desses números. Levando em consideração que aqui a gente não olha mais cadastros, então tudo que se evolui a gente não leva em consideração, a gente olha puramente aqui para a quantidade de fraudes que estão entrando, a gente também consegue perceber esse pico nesse período de ataque, mas um fato importante que a gente deve considerar é que ao final de 2021, em Q4, a gente tinha uma fraude e meia por minuto, muito parecido com o pico de fraude que tivemos no segundo trimestre de 2021. Isso prova o quê? Que embora a gente tenha um cenário mais controlado no segundo semestre de 2021, as fraudes continuam em evolução. O que acontece para a gente ter esse cenário em controle? Como as empresas tiveram esse comportamento de ataque, foi feita uma revisão dos processos internos e chegou-se à conclusão que outros processos deveriam também ter essa análise biométrica. Então, nós tivemos várias linhas de negócio sendo agregadas no processo biométrico, o que aumentou o volume de cadastros e a gente conseguiu ter um maior controle sobre as fraudes. Mas as fraudes, pessoal, continuam se intensificando, e isso fica claro através desse indicador de fraude por minuto. No slide a seguir, a gente vai mudar um pouquinho o parâmetro de análise, porque identificar fraudes faz parte do negócio, mas o core da biometria não é somente identificar as fraudes. O core da biometria é a gente possibilitar para os nossos clientes, as pessoas físicas, uma melhor relação nesse mundo online. A gente quer autenticar mais e a gente quer autenticar bem e a gente quer dar também um atendimento diferenciado para aquelas pessoas que a gente consegue ter um nível maior de confiança. Então, além da identificação de fraude, é importante também a gente olhar para a ferramenta, como ela lida com os bons clientes. E aqui, o que a gente chama de bons clientes? Para quem já conhece a ferramenta do UnicoCheck, é uma ferramenta de análise biométrica que ela devolve ao cliente um score de confiabilidade se aquela face pertence ou não àquele CPF. Então, consideramos aqui todos os scores igual ou acima de mais 50. Mais 50 é um score que eu tenho uma boa confiança que aquela face é realmente titular do CPF. Levando em consideração esse critério, qual é o panorama que a gente tem? Em 2020, a gente fechamos 2020 conseguindo autenticar 65% dos cadastros que a gente recebeu. E em 2021, nós tivemos aqui na Único ações que incentivaram o crescimento desse número. Como, por exemplo, tivemos ações internas junto a clientes para absorver a base que eles tinham internamente, porque toda vez que a minha base cresce, eu conheço mais pessoas e eu consigo dar um melhor resultado para cada passagem posterior daqueles clientes. Então, nós da Único incentivamos muito, focamos muito em metas internas para aumentar o volume da nossa base, para dar um melhor resultado, agregar mais valor na operação de todos os clientes. Tivemos também, além do crescimento orgânico, ações com clientes, aquisição da Credit Defense. A Credit Defense era uma empresa concorrente em biometria facial, e ao adquirir a Credit Defense, nós aumentamos bastante a nossa base, o que contribuiu também para essa evolução que a gente consegue ver aqui em 2021 para bons clientes, onde nós finalizamos esse exercício autenticando 80% dos cadastros que chegaram para nós durante o último trimestre de 2021. O que isso reflete na operação dos clientes? Decisões mais rápidas, porque uma vez que eu conheço melhor as pessoas, eu independo da nossa mesa de análise para checar se aquela pessoa é ela ou não, e então eu consigo devolver scores positivos
cada vez mais rápidos e otimiza a operação dos clientes, que pode dar uma melhor experiência para o seu cliente final. Além disso, eu também consigo transpor aos clientes um maior número de conversão de vendas, o que é bastante importante. Bom, conhecendo agora esse comportamento dos bancos, a gente vai conhecer um outro segmento, que são os segmentos de fintechs, no slide a seguir. Quando a gente fala de fraude em fintechs, eles guardam um comportamento bastante diferente do que a gente apresentou nos bancos, que foi muito aderente àquele cenário que a gente trouxe, tá? Fintechs em 2020 seguiu o mesmo padrão, aquele padrão que os fraudadores tinham uma gama limitada de dados, então foi muito parecido com o que a gente tinha em banco, mas em 2021, esse comportamento mudou. Começamos esse ano com um volume gradual, mas não acentuado, e no segundo semestre de 2021, esse cenário teve uma alteração inversa ao que apresentou aos bancos. Aqui a gente tem duas possibilidades. Ou os fraudadores migraram, vendo que os bancos se prepararam, vendo que os bancos começaram a agregar outras metodologias de prevenção à fraude um pouco mais forte, eles acabaram migrando para a fintech, acharam nesse cenário um cenário mais favorável e migraram, ou puramente pela diferença de público que a gente tem, certo? Então aqui a gente teve um comportamento invertido do que a gente apresentou em banco. No próximo slide, a gente vai ver também, através daqueles dois indicadores que são complementares a esse que nós vimos, que as fraudes elas têm evoluído crescentemente, sem nenhum pico, mas de uma forma muito agressiva nesse segmento de fintechs, onde a gente começa o ano de 2020 tendo 171 cadastros bons a cada fraude identificada, e a gente finaliza 2021 com 39 cadastros positivos para cada fraude identificada. É uma evolução muito agressiva e que requer aqui uma atenção especial para esse segmento. Já no fraude por minuto, ele não guarda aquele pico que vimos em bancos, mas também a gente verifica que essa evolução agressiva. Então, aqui a gente tem todas essas três linhas de indicadores muito aderentes e que chamam a nossa atenção para novas tendências. No slide a seguir, a gente fala também dos bons clientes. E aqui, os bons clientes de fintech têm um comportamento totalmente diferente de bancos, porque são públicos muito diferentes. Em bancos, nós tínhamos já um público bastante consolidado, que já tinham suas contas, que fizeram somente a migração. Era um público que já participava do modelo financeiro de transações que nós tínhamos aqui no Brasil, e quando entram as fintechs, elas acabam, até pela natureza do negócio, atraindo um novo tipo de público, que são as pessoas mais novas. Essas empresas vieram realmente com uma visão que atrai esse público mais novo. É um público que não era financeiramente ativo, é um público que entrou no mercado financeiro agora, então eles não tinham nenhuma referência dentro da nossa base. Por isso que quando a gente olha 2020, oscila muito esse indicador, e ele ganha uma certa constante positiva em 2021, muito motivado pelas mesmas razões que a gente teve em bancos, que foi crescimento orgânico da base, foi ações internas para aumento da base e a aquisição da Credit Defense, e a gente também aqui começa a ter um conhecimento melhor desse público dentro da nossa base, que gerou essa constante. Então, são segmentos diferentes, possuem comportamentos diferentes, mas é algo que, com o tempo, a gente consegue padronizar e trazer um maior valor agregado pelo processo biométrico. Bem,
Bacana. Narramos aqui os principais indicadores desses segmentos que são tão importantes e tão diferenciados. Falamos um pouquinho do cenário que trouxe a importância da biometria e como esses números reagiram diante desses cenários. Espero que esse material, o que foi trazido hoje, agregue no dia a dia de vocês, que a gente consiga fazer algum panorama com os nossos negócios e agradeço a presença de todos. Chamo agora a Natália Felice para falar um pouquinho para nós sobre tendências de 2022. Bom dia, pessoal. Como a Pri disse, eu sou a Natália, mais conhecida como Nath. Sou consultora de prevenção a fraudes aqui da Único. Sou novinha aqui, eu venho do mercado, meus últimos, na verdade, desde o começo, eu sempre trabalhei no segmento financeiro, em bancos, fintechs. E hoje eu venho compartilhar com vocês alguns assuntos sobre tendências, né? Então, na nossa agenda de hoje, eu quero abordar com vocês alguns pontos que vai desde a evolução da fraude de identidade. No próximo slide aqui a gente consegue ilustrar aqui para vocês. Então, a gente vai falar sobre a evolução da fraude de identidade, a gente vai ver o que estão conversando, o que se fala no mercado internacional, a gente pula novamente para a tendência de fraude, então o que vai acontecer em 2022, 2023, e as tendências de autenticações. Então, no próximo slide, eu trago um pouco sobre fraude de identidade, né? Como que ela começou. Hoje a gente conhece muito de fraude digital, a gente sabe de fraude com selfie, mas como que isso começou, né? No passado não muito distante, há cerca de 5, 6 anos atrás, não mais do que isso, nós tínhamos a fraude documental, né? Então, antes dos bancos digitais, de toda essa digitalização, como que a gente abriu uma conta, né? A gente tinha que ir fisicamente numa agência de tijolo, né? Parece meio surreal no dia de hoje, mas a gente fazia isso. E como que a gente provava a nossa identidade? A gente tinha que apresentar um monte de documentos. Então, a gente levava os nossos dados pessoais, endereço, telefone, RG, e tudo isso como que a gente mostrava, comprovava? A gente levava comprovante de endereço, a gente tinha que levar um olerite, ou imposto de renda. A gente não conseguia abrir uma conta, por exemplo, se a gente não conseguisse comprovar uma renda. Então, a gente tinha que ter um vínculo de CLT, ou minimamente comprovar através do imposto de renda que nós tínhamos uma renda declarada. Além disso, nós tínhamos que levar um documento de identificação, um RG, uma CNH, um documento oficial, que é o que eu brinco que a gente fazia o famoso cara crachá, né? Então, como que eu sei que a Natália é a Natália mesmo, né? Então, eu levava um documento com foto, sentava ali na mesa do gerente da agência, e ele olhava o documento, olhava para mim e falava, beleza, é a Nath que está sentada aqui na minha frente. Nessa época, as contas levavam, em média, acho que uma semana para abertura de conta. Era muito comum a gente sair do banco e, depois de dias, entrar em contato com o gerente, ficar acessando o Bankline lá, a internet do banco, para ver se a conta tinha sido aberta, né? Isso, visão cliente, era muito ruim. Nos dias de hoje, a gente tem uma necessidade muito grande de ser tempestivo, de conseguir fazer uma abertura de conta super rápido, né? Então, a experiência do cliente não era tão legal. Para os bancos, né, em contrapartida, tinha um trabalho operacional enorme, porque você tinha que fazer uma análise documental de todos aqueles papéis que foram entregues para você. Então, ele tinha que ter analistas, aquelas mesas operacionais. Então, é um custo muito alto disso, contratar especialistas, porque a fraude documental, o fraudador, ele, assim como nos dias de hoje, né, ele se torna cada vez mais especialista na falsificação. E, além disso, o fraudador também, para ele, não era tão bom, porque ele tinha que ir fisicamente nas agências, ele tinha primeiro que fraudar um monte de documento, então isso leva tempo, e ele também, ele se expunha, ele dava a cara dele a tapa, né? Então, e aí é o ponto que ele tinha que ir em várias agências para conseguir escalar a quantidade de fraude. Então, a gente teve uma evolução. Em meados de 2016, começou o advento dos bancos digitais, as famosas fintechs. E aí, com isso, nós tivemos muitos ganhos, mas aí todo o seu ônus tem o seu bônus, né? Então, como que se dá a abertura de conta no mundo digital hoje?
a gente continua precisando de dados cadastrais, só que hoje os dados cadastrais eles são muito pautados em dados digitais, como o número do seu telefone, número de e-mail, são chaves que a gente faz consistência numa validação de prevenção a fraudes, né? Além disso, eu preciso minimamente de um documento, porque até uma resolução do Banco Central, só que hoje não mais precisa ser um documento oficial do governo, por exemplo, né, RG, CNH, eu posso ter um CRM, pode ser uma carteira de ordem, mas eu preciso que tenha uma foto, e eu preciso tirar uma foto, né, eu tiro uma foto durante o onboarding digital para fazer todas essas validações. Isso é bom e isso é ruim como tudo, né? Então, assim, na questão visão cliente, hoje a gente tem abertura de conta em minutos. Tem muitos bancos digitais em que 3, 4, 5 minutos você recebe já um e-mail, recebe um push falando sua conta já está aberta, já pode transacionar. Isso foi um salto, né? Nos dias de hoje, de novo, a gente vive sempre na pressa, na aceleração, então a gente tem essa ânsia de ter tudo resolvido a curto prazo. Para as instituições também teve um grande avanço, porque você com isso você tem a possibilidade de automatizar muitos fluxos, porque passa a ser tudo digital, e o fraudador ele se beneficiou dessa digitalização, porque hoje ele ganha escala na abertura de conta. Então, ao ponto que ele precisava ir numa agência, se deslocar entre bairros, hoje ele sentado na casa dele, com um único device, ele tem a capacidade de abrir 10, 100, 1000 contas por dia, depende do quão profissional ele é, né? Do quão robotizado ele consegue deixar a operação dele. E o que aconteceu? Os bancos digitais começaram em 2016, mas como a Pri disse, a pandemia acelerou esse processo, né? Por quê? Com a necessidade das pessoas em casa, as empresas tiveram a necessidade de digitalizar os seus processos. Com isso, as fintechs ganharam mais força ainda, porque as pessoas tinham a necessidade, e hoje a concorrência é muito saudável, né? No passado nós tínhamos grandes bancos operando e hoje as fintechs abriram uma brecha que há 5 anos atrás a gente jamais imaginou que fosse acontecer. Então, isso é super saudável. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês, assim, bem rapidamente, porque a Pri abordou bastante sobre isso, mas é o crescimento dos últimos anos. Um dado super bacana aqui é que a Único, a gente começou nas fintechs em 2017. Então, desde lá do começo, a gente já ajuda a sociedade a eliminar essa questão de fraude de identidade, né? E com os bancos, a gente começou em 2019. Por que a gente tem essa diferença, né? Quando a gente fala de banco e fintech, a gente sabe que as fintechs elas têm um apelo tecnológico muito mais forte do que os bancos, né? Até porque elas nascem no ambiente digital, elas nascem em nuvem, então, assim, para eles é muito mais fácil essa aceleração. O banco não. Você pega bancos tradicionais, são bancos de 40, 60, 90 anos, né? Então, eles levam um tempo a mais para conseguir estar tecnologicamente dentro do mercado, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento sistêmico. Pegando o gancho da Pri ainda, aqui, tem uma reportagem da Febraban que ele fala que em 2020 cresceu 165% as fraudes de engenharia social. O que isso significa? A engenharia social, ela está contida dentro da fraude de identidade hoje, né? O que é engenharia social? O cliente, acho que muita gente já deve conhecer alguém que caiu em algum golpe, a gente mesmo, a gente vive tão no automático que por mais que a gente tenha conhecimento de fraude, às vezes a gente cai no golpe e depois a gente olha para trás e fala, meu, eu não acredito que eu caí nesse golpe, né? A engenharia social é isso, o fraudador ele usa da boa-fé da pessoa, da vítima, ele usa da ingenuidade, ele usa da oportunidade para aplicar o golpe. Então, para ele fraudar você, digamos assim, né? Então ele quer acessar, invadir a sua conta num determinado banco, ele liga para você, se passando pelo banco para coletar as suas informações, senha, o famoso token que a gente recebe por SMS ou mesmo no aplicativo do banco. Então a engenharia social ela está muito pautada realmente na fraude de identidade, porque ele precisa de dados nossos para invadir uma instituição financeira ou se passar por você, os famosos golpes de WhatsApp, né? Que a pessoa pega a sua foto, bota ali no perfil, manda uma mensagem para o seu marido, para o seu namorado, para o seu filho, falando que está sem grana, me transfere, e a gente está tão automático que a gente não vê que é o nome da pessoa que está aparecendo, que é um número aleatório, mas eu bato o olho, vejo que a pessoa, eu vou lá e transfiro 5, 10, 15, 20 mil reais, né? E é o dinheiro perdido. O Pix acabou trazendo essa aceleração, né? Então, o Pix ele é ótimo para os
comerciantes, ele trouxe realmente, assim, ele fez uma inclusão digital para empresários, principalmente os MEIs, assim, exponencial. Hoje eu vou buscar meu filho na escolinha, o tiozinho da pipoca aceita Pix. Eu não preciso mais ter dinheiro na mão. Só que, em contrapartida disso, para o mundo dos fraudadores, isso tomou uma dimensão muito forte, né? O Pix, ao ponto que a TED, DOC era dias, né? TED era horas, e o Pix, em segundos, o dinheiro saiu da conta. E aqui no gráfico, o que a gente ilustra? Novamente, do que a Pri comentou, né? A gente vê que no começo de 2020, os bancos foram alvo, eles foram atacados, e depois migrou para as fintechs. Eu só vou complementar um ponto do que a Pri compartilhou, que é das fintechs, né? Por que a gente vê esse salto, de repente? As fintechs, quando a gente abre uma conta, geralmente a gente abre para conhecer os produtos que eles oferecem, né? Então, via de regra, a gente tem um banco tradicional como principal banco de operação, e as fintechs, e cada fintech ela tem um apelo de produto diferenciado, então a gente abre aquela conta para conhecer. O fraudador, para ele atacar uma determinada fintech, uma instituição financeira, ele tem que ser atrativo para ele. Afinal de contas, ele trabalha, né? Ele tem um custo, ele cansa para conseguir os dados pessoais, as credenciais, para conseguir invadir a conta. Então, quando a gente abre uma conta na fintech, a gente geralmente abre, fica um tempo ali sem movimentar, vai conhecendo o produto e tal. Então, a gente vê que em começo de 2021, a gente teve um boom de fintechs, e em 2021 a gente vê o crescimento. Assim, as pessoas passam a usar aquelas contas, e aí passa a ser atrativo para o fraudador, e aí ele começa realmente a inverter, né? E aí, agora, no próximo slide, o que eu vou compartilhar com vocês? A evolução da fraude de identidade digital. Em 2017, quando começou o mundo digital, a gente só lembra que eu falei? A gente só pedia uma selfie, né? Então, o que o fraudador fazia? Ele ia nas redes sociais, primeiro que os dados cadastrais ele conseguia com os vazamentos de dados, como a Pri comentou, né? A digitalização, a tecnologia, como sempre, ela ajuda muito, mas se você não tiver cuidado, para você ter um vazamento de dados, é muito simples e é um estrago sem precedentes, né? Tanto para quem permitiu o vazamento de dados, que isso implica em N problemas legais, inclusive pautados em multas, em leis, e para a gente, né? O consumidor final, a vítima, porque a gente tem os nossos dados expostos. E o fraudador se beneficia disso, né? Na Dark Web, eles vendem abertamente bases com tudo completinho, né? Telefone, endereço, CPF, e com base com isso em mãos, ele vai e abre a conta. Então, quando a gente falava lá atrás que a gente pediu uma foto, ele, com base em mãos os meus dados, ele me procurava na rede social, me achava no Instagram, no Facebook, pegava a minha fotinho bonitinha ali, com filtro, né? Sem filtro, essa carinha que vocês estão vendo aqui. E aí, o que ele fazia? Ele tinha então um celular aqui, né, com a foto do Instagram, ele pegava o celular que estava o onboarding aberto ali da conta do banco digital e tirava uma foto da foto, né? Então é a famosa foto da foto que a gente tanto ouve. E aí, aqui nesse primeiro quadrante aqui de foto da foto, a gente vê que era muito escrachada a fraude, né? Então, assim, a gente vê a borda do celular, a gente consegue, em algumas amostras que a gente tem aqui na Único, a gente vê, inclusive, o vídeo do computador era aquela coisa bem escrachada, uma foto totalmente sem tratamento nenhum. Nessa segunda foto aqui, você vê que ele até tenta dar uma enquadrada, mas no fundo você vê que é uma foto, é alguma foto impressa que você vê até um amassadinho, né? E isso o fraudador conseguiu explorar durante muito tempo. E aí, a Único, como uma empresa de tecnologia de prevenção a fraudes, viu esse movimento acontecer e falou, opa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí foi quando surgiu o famoso liveness passivo, que é uma tecnologia que ele identifica se é uma foto da foto. Eu continuo não identificando vida, né, um movimento, mas eu tinha a capacidade de avaliar se era uma foto da foto. Aí entra o segundo golpe aqui, que é o golpe da selfie, né, o spoofing, que começou em meados de 2019. Então, o fraudador, sabendo que ele não podia mais pegar uma foto de redes sociais, que isso ia parar aqui nos nossos motores, o que ele começou? E aí, infelizmente, né, o mercado, as lojas, né, dos nossos smartphones, eles são legais e são ruins, porque a gente tem uma infinidade de aplicativos para o nosso dia a dia, mas favorece muito o fraudador também. Então, com a ajuda de outros aplicativos, o que ele fazia? Ele conseguia fazer uma câmera fake. Então, que é esse vídeo que está rolando aqui em 2019 e 2020. Como vocês podem ver que
ele abre um aplicativo e aí ele tira a foto e com essa foto original, ele fazia o upload dentro do aplicativo da instituição financeira. Então, ela se passava com uma foto. Então, o que ele fazia? Ele emulava. Então, imagina assim, ó, eu estou no onboarding ali da instituição financeira, no momento de capturar a selfie, eu chamo essa câmera fake para fingir que eu estou tirando a foto, só que ao invés de eu mandar a foto que eu tirei, eu vou lá na minha galeria e pego a foto da vítima. Então, tecnicamente falando, é uma foto original. Eu não tenho borda, eu não tenho amassado de foto, é uma foto super bacana. E aí, os fraudadores, novamente, por um período de um ano e meio, conseguiram atacar as instituições nesse sentido. Até que chegou-se a necessidade, a gente falou, beleza, vamos evoluir a nossa tecnologia. Então, eu preciso fazer a identificação de vida. Eu preciso garantir que quem está tirando aquela foto está fisicamente na frente daquele celular e eu consigo capturar a vida. Que é a terceira simulação aqui, que foi a nova fraude que surgiu, até no final do ano passado, é uma fraude bem recente. Na verdade, não é uma fraude, né? É uma forma de fraudar, porque a fraude é a mesma desde 2016, que é o injection. O que é o injection? Novamente, o fraudador usa de artifícios tecnológicos, aplicativos que ele encontra nas lojas, para fazer esse embarque. Aqui nesse vídeo, onde está o injection, a gente ilustra, ele acaba subindo uma foto estática, mas o que acontece? Vocês vão ver que ele captura, aí ele vai abrir o aplicativo aqui da instituição financeira, por exemplo, né? E ele novamente vai lá na galeria e pega aquela foto e faz o upload. Aqui, até para compartilhar com vocês, esses vídeos eles foram feitos no ambiente aqui da Único, no laboratório, até para não expor nada no mercado, né? Então a gente usou os nossos próprios ambientes. E aqui a gente usa uma foto, mas na verdade aqui no Injection a gente pode usar qualquer coisa. Então eu posso usar, para quem tem iPhone, que tem aquela foto viva, né? Que a gente fica segurando e a foto tem vida, você consegue pegar aquela foto e transformar em um vídeo. Então, você consegue fazer o upload do vídeo. Existem aplicativos hoje no mercado que eles dão vida às fotos. Então, eles pegam uma foto totalmente estática e aí, com a ajuda do aplicativo, ele pisca o olho, ele sorri, ele mexe a cabeça. Então, o fraudador usava esse artifício. Então, ele pegava essas fotos vivas, com a ajuda desses aplicativos, fazia a emulação, fazia a simulação e sobe, né? Como que você impede a fraude de injection? Tem algumas camadas de proteção, mais para frente o Matheus vai dar uma palhinha aqui para a gente, como que a gente trabalha aqui na Único, mas isso é possível evitar, isso está muito mais ligado a ambientes de cibersegurança do que propriamente dito prevenção a fraudes, mas é uma fraude que tem como evitar, beleza? E aí, falando um pouco de fraude de identidade aqui no Brasil, no próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado internacional. Né? O que fala-se, né, fora do Brasil? A gente sabe que o Brasil não é o único país fraudador, então vamos ver o que eles estão abordando lá fora. Quando a gente fala de mercado internacional, eles têm falado muito sobre metaverso, né? E aí, parece tão surreal, né? A gente fala, cara, o que é metaverso? Eu fui fazer uma pesquisa e o conceito de metaverso, ele surgiu em 92, em um livro, em que o cara falava sobre realidade virtual, né? Como seria viver numa realidade virtual. Eu não sei se alguém aqui já jogou o jogo Second Life, mas ele é pautado em metaverso, né? Então lá você cria uma historinha, você é um videogame. Na época, pessoas ficaram dependentes, né? Só para vocês terem uma ideia, ele deu até uma caída na época, mas você cria a sua cidade, então você monta a sua casa, monta o seu comércio, você monta o seu avatar do jeito que você quiser, só que para isso você precisa de grana, né? Você vai investindo. E aí, não é exagero dizer que daqui a alguns anos, talvez, a gente comece a viver uma era de Black Mirror, que o metaverso, na verdade, ele prega justamente isso, que é a gente criar uma realidade virtual e aí a gente vai poder viver dentro dela, né? Então, aqui eu trouxe alguns insights do que falam insights aqui do mercado internacional. Então, o que eles falam, né? Com o metaverso, teremos uma explosão de dispositivos, de infra e de aplicativos e dados. Então, assim, imagina, são problemas que a gente já tem hoje, a gente só vai potencializar.
a gente vai para uma magnitude muito maior do que a gente tem hoje, né? Aqui outra pessoa fala assim, ó, afetará a governança, privacidade, fraude, identidade e muito mais. De novo, é a nossa realidade já, mas a gente potencializa ainda mais. E um terceiro aqui, ó, vício, crime e violações de dados. O metaverso pode se tornar uma selvagem oeste se não tomarmos cuidado. Cara, isso é a nossa realidade já hoje, né? Quando a gente fala de lei de cibersegurança, ela é muito frágil nos dias de hoje, né? Muito se vê quando alguém tem um problema em redes sociais, principalmente, a gente vê que falha, né? A nossa lei, principalmente aqui no Brasil, ela é muito falha nesse sentido. E aí, no próximo slide, a gente faz uma analogia com a fraude, né? O que a gente imagina de fraude linkado com o metaverso, né? Aí a gente vai ver que aqui, ó, a fraude de identidade representa quase 2/3 de todos os incidentes de fraude em todo o mundo e dobrou em relação a 2020. Cara, de novo, assim, né? É fraude de identidade, assim, ó. Então a gente tem que fortalecer a entrada, né? Enquanto o máximo que eu conseguir garantir que eu sou eu mesmo, a gente vai ter proteção no sentido de prevenção à fraude. Não só de prevenção à fraude, acho que em qualquer âmbito, né? Qualquer situação. Aqui ele também fala que as ameaças cibernéticas em 2022 correm com toda a gama de riscos. Então, assim, de novo, né? A gente está imerso a um mundo de riscos. E as principais previsões de fraude para 2022. A ascensão dos passaportes de identidade digital no metaverso. Então, voltando um pouquinho, quando a gente fala de metaverso, a gente precisa criar uma identidade. Então, imagina que cada um, e é até engraçado, depois, quem tiver curiosidade, façam pesquisas, né? Você já consegue comprar terrenos no metaverso, que é para você construir o seu ambiente ali, né? E, na verdade, é tudo comercializado já no metaverso. Então, algumas empresas, inclusive, já estão montando seus ambientes, né? Sabe-se que esse ano, talvez a gente tenha uma explosão no metaverso. Os principais fundadores ali, eles estão investindo muito. Ainda é um segmento que, para quem é o fundador, tem prejuízo. Não é a curto prazo que a gente vai ver essa mudança, mas a médio e longo prazo vai ser uma explosão. Então, quando você vai precisar criar o seu avatar, então a gente fala, puta, mas como é que eu vou ter fraude no metaverso, né? O que a realidade virtual tem a ver com a nossa realidade, com o físico? Quando você cria um avatar, o que se imagina do metaverso para as empresas, né? As empresas vão começar a investir. Então, assim, empresas do ramo alimentício, de telefonia, de bancos, eles vão criar. Então, fazendo uma analogia com o Second Life, com o joguinho de videogame, né? Se tiver algum gamer aqui, vai querer me matar. Mas fazendo uma analogia, vai ser exatamente isso. Você vai ter uma realidade virtual ali que você vai montar o seu mundo. Então, assim, quem não assistiu Black Mirror, assista. Porque ele vai te mostrar, vai te ilustrar muito bem o que é essa realidade virtual. Então, as pessoas começam a deixar de fazer coisas no físico, falar, putz, eu vou trabalhar. A Único vai montar o escritório dela ali dentro do metaverso, a gente vai botar o nosso óculos e vai sentar no nosso escritório ali e vai trabalhar daquela forma, né? É bacana? Cada vez mais digital, cada vez mais confortável para a gente trabalhar, para a gente viver de onde a gente quiser? Sim, mas isso traz os riscos. Porque eu vou sincar tudo que é da minha... tudo que está vinculado ao meu pessoal vai estar naquele mundo, né? Então, eu vou ter dados pessoais, então, de novo, ó, o risco de vazamento de dados. Eu vou começar a colocar os meus certificados, enfim. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter sequestro de identidade, né? É surreal você pensar nisso. Você fala, sequestraram o meu perfil do metaverso. Eu sou um cara renomado, enfim, eles vão pedir grana, né? E como que é a grana do metaverso? Ele é em moeda virtual também. Fazendo até uma analogia já hoje, infelizmente dando um exemplo até da guerra que está rolando agora, o grupo Anonymous sequestraram um dos iates do Putin, né? Então, assim, fisicamente o iate está parado ali no mar, se o cara quiser ligar, ele consegue sair. Mas internamente, sistemicamente, ele não vai conseguir fazer nada, porque eles mudaram absolutamente tudo. Então, assim, olha como começa a ficar louco essa fusão de mundo físico com o mundo virtual. E aí a fraude ela vai estar muito pautada nisso, né? Então, assim, hoje a gente não invade, né? Um fraudador invade um perfil do Instagram para vender coisas e pedir dinheiro, vai acontecer a mesma coisa no metaverso, só que aí muito pior, porque a gente vai ter dados nossos nisso, né? E aí, como que
que os especialistas internacionais imaginam como prevenção a fraudes? A adoção de IAs, de machine learning, né? Está cada vez mais pautado, está cada vez mais forte essa questão da gente identificar o comportamento. Então, passou da época, ou vai passar ainda, da gente se pautar em um único tipo de autenticação para eu validar se aquele cliente é ele mesmo, né? Então, eu vou saber de que região que ele costuma operar, pensando no metaverso, quais são as IAs que estão plugadas por trás dele, os horários que ele costuma fazer, enfim, toda essa habitualidade do cliente, né? Aí aqui ele também fala sobre a ascensão da fraude de troca de criptomoedas. Hoje é um mercado que não é explorado ainda, o fraudador ele ainda tem muitos ganhos em atuar aqui no nosso mundo físico, né? Mas a gente já vê algumas fintechs crescendo com a questão de criptomoedas, moedas digitais, eles estão comercializando. E aí, quando a gente fala do metaverso, a moeda é só moeda digital. Então, vai chegar um momento, realmente, que o fraudador ele vai virar, ele não quer mais o real, até porque nosso dinheiro está extremamente desvalorizado, né? Infelizmente. Então, ele vai começar a ver valor nisso, e aí a gente aqui vai ter que começar a pensar, falar, putz, agora estamos falando de moeda virtual, como que a gente lida com isso, né? E sempre, né? Quando a gente fala de instabilidade econômica e pandemia, são fortes agravantes, são fortes coisas que podem mexer com a economia, que podem deturpar mais ainda o cenário e investir em fraude, né? E aí, agora, no próximo slide, eu compartilho com vocês a geografia da fraude, né? Então, como a gente está falando de mercado internacional, a gente fala onde o Brasil está situado, né? E, infelizmente, o Brasil está entre os top 10 de fraudes, né? Então, de economia, de educação, a gente está anos-luz do top 10, mas de fraude a gente está com a mãozinha levantada aqui falando, opa, estou aqui dentro, né? Infelizmente. Aqui são alguns highlights bem macros, né? Então, assim, ó, a Rússia é um país que não necessariamente a fraude ocorre dentro da Rússia, mas a Rússia é uma grande provedora de tecnologias para malware, para mais voltado para cyber mesmo, né? Então, eles vendem isso. Eu já, até por experiência, já passei por alguns setores em que era atacado por um malware russo e, cara, foi surreal, assim, a devastação que eles fizeram no mercado, no segmento financeiro. A China, né? A China, ela tá... A China é top 10 em tudo, né? Da economia, em fraude, e de novo também, né? Eles são fortes fornecedores de tecnologias para fraude, né? Porque o que a gente tem que separar aqui que assim, ó, o fraudador não necessariamente é o cara que cria a tecnologia, né? A gente tem os subgrupos aqui. Então, na Dark Web, a gente tem o cara inteligente ali, o cara que faz a programação, então ele cria aquilo e vende. E aí os fraudadores, os que vão ao final, né, vão direto no cliente, compram esses produtos e saem atacando aqui as vítimas, bancos, fintechs, varejo, enfim, toda a gama, né? E aí aqui o Brasil, infelizmente, ele surge aqui realmente como top 10, a gente sabe que aumentou muito e aumenta cada vez mais, né? E aí, fazendo uma analogia com o Brasil, voltando para o Brasil, no próximo slide a gente fala um pouco de tendência de como que a gente vai caminhar aqui para 2023, para os próximos meses, né? Então, aqui a gente volta a falar, até 2023, isso aqui são alguns insights que a gente pega do mercado, de alguns analistas, tá? De alguns especialistas de mercado. Então, ele fala que até 2023, 60% das grandes empresas implementarão recursos multifatoriais para autenticação. O que significa? É o que eu falei há 2 minutos atrás. A gente não vai mais usar uma única senha para autenticar, né? Acaba ficando muito frágil. Infelizmente, a gente acaba prejudicando, né, onerando o tempo ali do cliente que precisa transacionar em virtude de ter que deixar o processo mais seguro para o fraudador não conseguir invadir. Então, a gente vai falar muito de comportamento, de IA, de outros fatores de autenticações mais seguros. Em paralelo, ele fala que 45% dos brasileiros com smartphones dizem que sua preocupação com senhas aumentou nos últimos 12 meses. Essa é uma realidade. A gente vê muito, principalmente nas últimas semanas, a questão de roubo de celular, né? É uma questão até socioeconômica, né? Uma questão de pública.
isso que a gente está vivendo. Isso se dá muito por causa disso, porque nos celulares a gente tem muitas senhas salvas, não é todo mundo que sabe salvar uma senha com segurança, então a gente acha que a gente está fazendo um bem para a gente, mas se você não conhecer, se você não deixar o seu smartphone seguro, ele é um pote de ouro na mão de um fraudador, ladrão, enfim, né? E aí, o reconhecimento facial foi o meio de autenticação digital que mais ganhou popularidade no Brasil nos últimos 12 meses. Por quê? Por causa disso, né? É uma autenticação rápida, segura. A autenticação biométrica, eu acho que parte dos smartphones fez com que as pessoas conhecessem esse tipo de autenticação, se familiarizassem e entendessem que aquilo é uma questão de segurança, né? Fazendo até um comentário, em uma das casas que eu passei, nós tínhamos muito receio de fazer uma autenticação biométrica facial com o cliente, que a gente achava que ele podia achar aquilo invasivo. E numa pesquisa a gente viu que ele falava, não, ele entende que aquilo é seguro para ele, é melhor para ele, né? E aí, dando continuidade nisso, no próximo slide, a gente vai falar muito sobre autenticação biométrica, né? Fazendo esse sync com que os clientes não se sentem tão invadidos, né? Eles entendem que é um processo de segurança. Um dado super legal aqui para compartilhar com vocês é o seguinte: a gente tem outras biometrias como autenticadoras, né? A gente tem a biometria de comportamento, que ela dita como que você se comporta para manipular o seu celular ou até mesmo a internet. Então, ela vê como que você segura o seu celular, como que você passa a tela, a inclinação, e ela vai criando uma habitualidade de você. Então, no final, ela fala, olha, se a Natália ficou segurando o celular dela assim e mexeu assim, assim, assado, é ela. Ele me dá um score, a instituição financeira faz o que ela bem entender. A outra biometria é a biometria de voz, também. Ela vai pegando o seu comportamento, a nossa voz cada dia está de um jeito, a hora que você acorda tem um tom, a hora que você vai dormir tem outro, você está gripado, você está rouco. Então, digamos que ela faz um merge de tudo isso e no final também ela te dá um score. Só que essas duas biometrias, elas têm um custo elevado, porque eu preciso de pelo menos, em média, 6 meses de uso, né, de habitualidade, para falar o quanto a Natália é aquela pessoa que entrou e manipulou daquela forma. Ao ponto que a biometria facial, não, cara, você é você, né? Então, ela é uma tendência que, de fato, ela veio para ficar. Então, lembra, a gente viu que em 2017 a gente teve o nosso primeiro cliente de fintech, em 2019 a gente teve o nosso primeiro cliente de banco e só vem aumentando isso. Por quê? Ela traz muita confiança. Então, os clientes se sentem seguros e acham que, de fato, é uma autenticação segura, e ela é uma autenticação segura, porque o meu rosto sou eu, né? Partindo do princípio que eu tenho uma autenticação segura, que eu faço validação de vida, que eu não permito injection, cara, é sucesso, né? Eu passo uma tremenda segurança. Ela tem uma menor fricção, por quê? Quando a gente, às vezes é muito comum, às vezes a gente tem 3, 4, 5, 10 contas em bancos de novo, né? Cada instituição financeira tem um produto ali. E aí, como uma boa representante de prevenção a fraudes, eu falo, coloquem uma senha para cada aplicativo. E aí tem um aplicativo que você está um tempo sem mexer, aí você vai acessar, esqueci a senha. Aí eu vou recuperar a senha, aí ele me manda um SMS para o número de telefone que eu não tenho mais. Olha a fricção que isso gera. A biometria não. Eu boto a minha carinha ali, eu autentiquei, eu passo, que é uma maravilha, né? E isso está muito ligado à inovação. Então, a gente é um produto, né? Aí aqui eu trago uma nuvem de palavras que, cara, eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu imagino que sim. A gente ia fazer uma transação num determinado banco e aí, sei lá, era a terceira, quarta transação do dia ou de valor elevado, eles pediam para eu digitar a data do meu nascimento ou o número, o quarto, quinto dígito do número do cartão. Gente, olha a fricção que isso causava, né? Token chaveiro, token por e-mail, senha de cartão, e tudo isso ele foi bom por muitos anos, né? Mas por conta da engenharia social, por conta da facilidade que o fraudador tem hoje para conseguir capturar esses dados, porque acreditem, se nunca ninguém passou por isso, eu já ouvi em várias fraudes, ouvi de ligação, né, ver chat, o fraudador é muito convincente. Ele chega a manipular o número de telefone que liga. Então, quando você recebe uma ligação, na bina do seu celular aparece o telefone do seu banco.
Então, você olha aquilo, você fala, cara, meu banco está me ligando, por que eu não vou passar os dados, né? Então, a autenticação biométrica, ela é uma tendência e eu, sinceramente, acredito que ela vai ficar por muito tempo. É claro que, com o passar do tempo, o fraudador ele vai sempre evoluir, não tem jeito, né? Eu brinco que a gente evolui junto com o fraudador, né? Porque o fraudador vai encontrando formas de atacar os bancos e a gente vai se moldando e vai criando aquelas barreiras para solidificar, né? Mas, de fato, é uma autenticação que veio para ficar, ela vai ter alguns coadjuvantes ali no meio do caminho para tornar o processo mais seguro. Pensando no metaverso, o cara vai comprar um terreno, né? Tipo, vou comprar uma casa no metaverso, eu preciso não simplesmente fazer uma autenticação biométrica. E aí, no próximo slide, eu compartilho com vocês os principais casos de uso. E aí eu faço uma analogia aqui entre fintechs, bancos e varejo. Se a gente olhar aqui, a fintech hoje é a que mais explora. De novo, muito ligado à capacidade tecnológica deles. E aí eles têm um diferencial com os bancos tradicionais. Os bancos tradicionais, eles têm muitos clientes, clientes antigos. E que esses clientes, eles são mais resistentes à tecnologia. Isso daí eu vi já na época da biometria de dedo, assim. Tem muito cliente que até hoje não cadastrou a biometria de dedo, porque fala que não confia, que ele prefere digitar a senha dele. Esse tipo de coisa a gente sempre vai ter. A fintech já não, o cara já nasce acostumado com isso, né? No onboarding ele já passa por esse processo e ele sabe que aquilo vai ser da vida dele, não vai ter como mudar. O banco não, o banco tradicional, ele já tem que fazer um programa de cultura com seus clientes, ele tem que vender que aquilo é segurança, então, de fato, por isso que a gente vê essa diferença. Ainda assim, os bancos, apesar disso, você já vê uma grande evolução, né? Então, numa troca de device, você vê que eles já estão usando, na abertura de conta, login, né? E no varejo, quando eu falo varejo, são essas redes varejistas, né? Os marketplaces que a gente entra numa loja e tem diversos produtos. Então, eles usam também muito para a questão de pessoas, né, de processos, serviços, vendas, até, por exemplo, abertura de locker, que a pessoa precisa entrar na loja, ela quer fechar aquilo, então ela usa a autenticação biométrica com aquilo. Eu encerro por aqui, né, compartilhando bastante coisa com vocês. Eu acho que o mundo de fraude, e isso aqui o céu é o limite, tem sempre muita coisa a ser compartilhada. Agradeço bastante a participação de vocês. Aproveite, se ficou alguma dúvida, algum tópico aí em aberto, aproveita depois para fazer a pergunta, a gente compartilha no final. E agora eu chamo o Matheus, que é o nosso par aqui na Único, é o pai do nosso check aqui, do Smart Live, e aí ele vai compartilhar com vocês agora sobre as nossas soluções aqui da Único. Obrigada, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia. Nossa, que baile, hein, que a Nath deu aqui hoje. A gente fica até um pouco com medo, né, diante de tanta informação, mas agora, nesses próximos 5 a 10 minutinhos, eu vou falar um pouquinho mais de solução, então, para a gente ficar um pouquinho mais relaxado. Eu queria só relembrar vocês que vocês podem enviar as perguntas de vocês, o time pode mandar aí no chat como vocês fazem isso, porque no final vamos ter um momento de Q&A, de perguntas e respostas, então fiquem bem à vontade, tá bom? Muito importante aproveitar esse espaço para trocar experiências e também tirar nossas dúvidas. E aí, seguindo, basicamente, né, fazendo um recap aqui do que a Nath falou, no próximo slide, eu basicamente coloquei os dois grandes mundos da fraude no Brasil, né? Então, lá no começo de 2014, até ali por volta de 2018 ainda, como a Nath bem falou, a gente vinha sofrendo com a fraude de identidade no Brasil, né? E, nesse momento, a Único se mobilizou, né? A Único nasceu frente a essa dor, o Único Check nasceu frente a essa dor, a Único já existiu um pouco antes, mas o Único Check nasceu com o objetivo de resolver a dor da fraude de identidade. Então, inicialmente, a gente criou o nosso score de autenticação,
que é a nossa comparação de faces 1 para N na base compartilhada, que retorna aquele score de menos 100 a mais 100 sobre as garantias ou não de que aquela pessoa é um fraudador ou titular do CPF, né? E junto com isso, a gente também lançou ali a tecnologia de Face Match, que fazia a verificação da foto da pessoa com a foto do documento, e o nosso antigo 1 para 1, que agora estamos chamando de token biométrico, que é a tecnologia de comparação de foto com foto, né, numa relação mais transacional. Isso tudo segurou fraude por muito tempo e, infelizmente, né, a gente está numa briga de gato e rato, onde a gente inova por um lado e a criminalidade inova por outro lado. Então, a partir do momento que os maiores bancos, as maiores fintechs, os maiores varejistas do Brasil começaram a consumir o serviço da Único, a fraude percebeu que ela precisaria se reinventar. Isso não só no Brasil, né? Isso daí no mundo inteiro. E aí surgiu, né, um novo tipo de fraude, que é a fraude de vida, e que ela vem acelerando a sua inovação e a sua velocidade nesses últimos 3 anos, né? A gente, como a Nath disse bem, ela é uma fraude muito mais mutável do que a fraude de identidade em si. E com isso, a gente, ano passado, precisou lançar uma tecnologia anti-injection, que basicamente é aquela tecnologia que impede que o criminoso injete uma foto durante o processo de captura de câmera e burle ali, né, a prova de vida passiva. A gente precisou lançar uma tecnologia anti-clone, que auxilia a sua aplicação a não ser clonada, o hacker não clonar o código da sua aplicação em ordem de manipulá-lo e controlar certos aspectos antifraude que existem dentro dele. E o mais importante, que é o nosso mais recente, a gente, como a Nath falou, lançamos uma prova de vida passiva, que era uma prova de vida que oferece uma fricção nenhuma, né? Nenhuma fricção para o usuário, uma vez que ele manda a mesma foto da autenticação, ela é utilizada para oferir vida, só que já vimos que já existem métodos hoje que conseguem, de alguma forma, burlar isso. Então, não basta apenas manter o passivo, mas precisamos ter uma prova de vida com interação. E, assim, olhando esse panorama aqui, né, nós já estamos falando aqui de 6 linhas de solução que a Único precisou desenvolver nesses últimos anos e que cada vez vai ficar mais complexo. A gente vai ter cada vez mais barreiras, camadas de segurança sendo adicionadas ao seu ecossistema de tecnologia. E vamos começar a criar um outro problema a fazer isso. Se toda vez que a gente precisar agir proativamente contra a fraude, você precisar fazer uma implantação nova, alocar um time do zero, iniciar um projeto do zero, isso vai acabar gerando ainda mais custos de combate à fraude, ainda talvez mais lentidão no combate à fraude. Isso é uma coisa que não é escalável nem para o seu negócio e nem para o negócio da Único. E aí, no próximo slide, eu falo um pouco mais sobre como a Único conseguiu envelopar todas essas soluções em um único lugar. E isso é o SDK do Único Check. O SDK, para quem não conhece o conceito, ele é uma caixinha de ferramentas para seu desenvolvedor implantar uma única vez o pacotinho da Único dentro da sua aplicação. Eu gosto muito de usar um exemplo da Apple versus Samsung. O iPhone e os dispositivos de smartphone da Samsung são concorrentes diretos, são os 2 maiores fabricantes do mundo. Mas uma coisa que é muito engraçada é que a tela do iPhone ela não é feita pela Apple, ela é feita pela Samsung. É muito mais fácil para a Apple ir lá na Samsung, que já é líder global de displays há décadas e que já dominou essa tecnologia, já investiu bilhões de dólares em P&D, é muito mais fácil para a Apple ir lá e comprar essa tela do que ela fabricar uma do zero. Eles faziam isso com os processadores, né? Eles compravam os processadores, agora fabricam os próprios. Mas essa parte do iPhone continua sendo comprada direto do concorrente. Eu diria que a SDK da Único é a
tela da Samsung e o iPhone é sua aplicação. É muito mais fácil, muito mais rápido, ao invés de você desenvolver todo um front de captura, de segurança de foto, é muito mais fácil você vir aqui na Único e pegar esse front pronto. E esse front pronto é a SDK. Tá? Então, com ela, você já tem a tecnologia de score de autenticação, de captura de documentos, de token biométrico, de prova de vida ativa, de anti-injection, de anti-clone e tudo que vai vir ainda mais de tecnologia de prevenção à fraude construída dentro de uma única implantação. Então, basicamente, né, a gente tem atingido patamares de fraude próxima a zero com fraude de vida, tá? Ou fraudes menor, né? Para quem gosta de ir no detalhe, a aprovação de fraude de vida menor do que 0,001%, que é um volume irrisório de fraudes, tá? E prevenindo os tipos mais comuns, que é a foto de foto, a clonagem de apps, que vem crescendo muito. Para quem tem times de cibersegurança que mapeiam Deep Web, Dark Web, é a fraude do momento, né? É a clonagem de apps e o injection. Máscaras, tá? A gente também vê o movimento do mercado de começando a surgir as primeiras máscaras de silicone, que ainda são péssimas, mas que vão evoluir, mas a nossa tecnologia atual já vem barrando esse tipo de efeito, inclusive alguns bonecos, a gente vê o uso de bonecos nesse processo, tá? Isso tudo já vem sendo barrado pela nossa tecnologia, entregando o resultado de fraude à esquerda, como aí apresentado, tá? Isso tudo, né, dando para o seu desenvolvedor um fôlego, uma tranquilidade de ter uma caixinha de ferramenta para que ele comece o desenvolvimento e você não precisa ficar meses implementando camadas de segurança e que você consiga fazer isso em uma semana, 2 semanas. No próximo slide, eu falo um pouco mais de além da fraude. A SDK, a Único, está no mercado de reconhecimento facial, já tem 8 anos, e a gente já conhece muito bem aquilo que faz o seu usuário desistir de um cadastro ou aquilo que faz um fraudador conseguir passar pelas camadas de segurança. E a gente focou também, por um longo tempo, em como a gente melhora a experiência de captura do seu usuário. Como que, além da gente impedir que você perca dinheiro com a fraude, a gente não faça você perder dinheiro barrando bons usuários. Então, a gente desenvolveu uma experiência que captura a melhor foto possível. Existe uma orientação, um feedback em tempo real dentro da experiência de captura, uma captura automática da foto que elimina tremores, excesso ou falta de iluminação que prejudicam a qualidade e possam dropar aquela foto. A gente vê uma média de redução de drop no processo de captura de fotos quando os clientes usam nosso SDK em média 4 vezes. Mas a gente já conseguiu ver em alguns clientes do mercado de varejo, um dos maiores varejistas do Brasil, uma redução de até 10 vezes no drop a implantar a SDK. Então, imagina, né, uma empresa que dropava 20%, dropando 2%. Essa é a ordem de grandeza. E por a gente ter os frames inteligentes, né, que dão mais acessibilidade, o usuário não precisa interagir, ficar apertando o botão, ficar lendo tela, né, que ali orientam ele intuitivamente a como tirar aquela foto e tiram a foto automaticamente. Nesse momentinho aí do frame que a foto é tirada, a gente vê um drop ou uma necessidade de reiniciar o fluxo menor do que 1% no fluxo geral. Então, de 100 usuários, 99% passam sem grandes dificuldades pela captura. Também é um número relativamente baixo para quem trabalha com esse tipo de tecnologia já em suas aplicações, sabe que ele é um número bem baixo. E tudo que eu disse, né, reforçando um pouquinho o que eu falei no slide anterior, é 10 vezes menos tempo e investimento do seu time de tecnologia na instalação das camadas de segurança.
O kit ele já foi envelopado, já foi feito em Android, já foi feito em iOS, já foi feito em JavaScript para plataformas web. Basta colocar essa SDK dentro do código da sua aplicação e aproveitar os benefícios disso. É basicamente isso o que eu queria trazer aqui para vocês hoje. O time de onboarding da Único, o time de suporte da Único está à disposição para ajudar vocês, nossos clientes e futuros clientes, a fazerem essa instalação. Também existe aqui uma camada de serviço, uma camada de atendimento que vai apoiar vocês nesse processo e, inclusive, é uma das grandes nossas metas desse ano, colocar as transações de reconhecimento facial do Brasil num ambiente seguro, com o uso das SDKs até o final desse ano. Muito obrigado. Qualquer dúvida aí, também fiquem à vontade para enviar agora no nosso Q&A. Obrigada, Mati. Você sempre dá um show aí de explicação dos nossos produtos. Agora a gente vai aproveitar, a gente vai fazer uma mesa redonda aqui, pequenininho, entre nós, tirar algumas dúvidas aqui, né? Eu começo com a Pri, tirar uma dúvida com ela. Aqui nesse evento a gente falou sobre os segmentos de bancos e fintechs, né? Espera só um pouquinho, gente, que minha tela aqui, problemas técnicos. Desculpa. A pergunta correta da Pri é a seguinte, ó. Pri, é correto a gente dizer que, em geral, as fraudes estão aumentando ou elas estão evoluindo? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu tenho notado que as duas coisas, tá? Como a gente disse, gente, fraudador é uma carreira. Então, a gente tem fraudadores em diversos níveis de evolução. Então, a gente tem aquele que cria as tecnologias, a gente tem aqueles que dão margem para efetivar realmente as fraudes, e a gente tem também as pessoas que estão entrando nesse mundo, até por uma questão socioeconômica, a questão da falta de punição rígida que a gente tem aqui nas leis brasileiras. Então, a gente tem um ambiente favorável para essa prática. Então, temos fraudadores de todos os níveis, a gente tem a quantidade, sim, aumentando, e a gente tem novos padrões de fraude todos os dias. Então, para quem é de prevenção à fraude, a gente tem sempre que estar monitorando os critérios que a gente já tem implantado e sempre ficar de olho naquilo que a gente ainda não conhece, o que o monitoramento também ajuda. Se você tem monitoramentos regulares dentro do seu processo de prevenção, a gente consegue saber a efetividade de cada critério que está implantado e nós conseguimos pegar com muita rapidez esses novos padrões e consequentemente, mitigando também muito rápido. Nós, da Único, temos um compromisso e a gente também fica muito atento ao que está acontecendo no mercado para sempre estar avaliando com a nossa tecnologia quais pontos a gente pode estar atuando em parceria com os clientes para ter sempre essas portas bem fechadas. Então, acredito, Nath, respondendo sua pergunta, a gente tem desenvolvimento nesses dois indicadores, tanto de evolução quanto de quantidade. Bom, beleza. Aproveitando aqui, teve um tema que eu acho muito importante, Nath, seu discurso foi perfeito, e eu queria saber como o UnicoCheck está se organizando e acompanhando as tendências de fraude, considerando as vulnerabilidades que o metaverso pode trazer para a gente. Se é alguma coisa que já está acontecendo, a gente já tem essa previsão, o que o UnicoCheck pode trazer? Eu começo e aí o Matheus me ajuda aqui na explicação mais técnica, né? O metaverso ele vai só potencializar as fraudes, né? Acho que, como eu digo, é sempre mais do mesmo. A fraude, a forma de atacar, ela é sempre a mesma desde que o mundo é mundo, né? O fraudador ele usa
do poder de persuasão, enfim, para conseguir as informações para ele conseguir fraudar. O único check, ele ajuda muito, principalmente com toda essa evolução que nós tivemos, que foi essa explicação sensacional que o Mati deu, no sentido de autenticação facial mesmo. Então, de novo, como eu sou eu não consigo mudar a minha face, né? Então, assim, a gente, claro, uma redução, eu era obesa, emagreci muito, fiz uma harmonização facial, enfim, grandes mudanças faciais, mas a exceção disso, eu sou eu, né? Então, o check, ele ajuda muito, ele só vai se fortalecer. Eu acredito que a gente tem acompanhado muitas tecnologias. Quando a gente fala de metaverso, aí acho que o Mati pode complementar um pouco mais, mas a gente está muito pautado em novas tecnologias, né? Então, eu imagino que aqui na Único a gente acompanhe isso, mas aí eu deixo para o Mati dar esse recado mais tecnológico. É muito isso mesmo, Nath. A gente vê que a fraude é um organismo vivo, né? Como a gente viu aqui, e a gente já consegue prever, em parte, para onde esse comportamento está indo, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui do que a gente já vem observando, tá? Por exemplo, eu falei das máscaras de silicone, né? Hoje, a gente vê o fraudador utilizando uma máscara genérica, por exemplo, e fazendo testes com diversos CPFs que ele comprou na Deep Dark Web. O mesmo caso são os bonecos, tá? Ele pega uma lista de CPF e vai batendo isso na API do nosso cliente e vê se algum vai colar, porque ele sabe que a face dele já é negativada dentro da base da Único, já ele não vai conseguir aprovar aquele cadastro. O que a gente vê já é um movimento, por exemplo, de máscaras de silicone baseadas na foto de uma pessoa. Então, eu pego uma foto da Priscila e eu uso uma impressora 3D de silicone e eu imprimo a face da Priscila e coloco no meu rosto, tá? Então, na hora que a gente começa a chegar nesse nível de precisão, a gente precisa também aprofundar do nosso lado. Então, por exemplo, a Único já vem observando a utilização de modelos de inteligência artificial que notam linhas de idade, que notam traços do rosto, né? Riscos do rosto, por exemplo, aqui assim entre o bigode e a bochecha, aqui na testa existem bastante, nos olhos, a identificação desses riscos, porque uma máscara de silicone não consegue ser tão precisa. Para vocês terem uma ideia, existe inclusive algumas tecnologias que vêm evoluindo de porosidade do rosto da pessoa. Olha a nível dos poros da pessoa, se existe essa porosidade e se ela é real. Reflexo, né? A nossa pele ela é oleosa, ela possui algumas características que a gente consegue auferir se aquilo é real. Então, o que vai acontecer, né? É assim, hoje nós temos modelos, né? Para quem conhece modelos de machine learning, aprendizado de máquina, a gente vai ensinando para esses modelos a reconhecer coisas. E a gente vai precisar ir deixando esses modelos cada vez mais robustos ou até atuando em paralelo. Então, além de identificar os pontos da face, eu vou identificar a iluminação da face, eu vou identificar os poros da face, os riscos da face e por aí vai. E eles todos atuando em paralelo, gerando um score de vida e a Único, as tecnologias da Único, fazendo um balanceamento de como que aquilo auferindo se aquilo é vida ou não, né? Inclusive, a gente vê uma tendência da gente começar a levar essas tecnologias porque a gente chama de client-side. Então, lá na SDK, dentro da sua aplicação, já existiu um modelo de machine learning que não permite que a foto não seja nem capturada se ele não identificar certas características de vida dentro dela. É uma tendência que a gente também vem desenvolvendo. A gente fechou também uma parceria com uma universidade do Paraná, eu esqueci a sigla da universidade, mas se alguém quiser me complementar, onde nós também estamos fazendo um investimento em P&D, em identificação de íris, tá? Não significa que nós vamos abandonar o reconhecimento de pontos biométricos faciais, mas, na verdade, é isso. Além dessa questão do reconhecimento biométrico facial, o reconhecimento de íris pode vir a ser mais um fator de autenticação e de oferição de vida.
e por aí vai. A gente também vê muita questão a gente ficou com muito medo, né, dos deepfakes, né, que são os vídeos que já você consegue imprintar a sua face no rosto de outra pessoa, no corpo de outra pessoa, né? E isso daí é uma questão que é muito importante da gente evoluir, a questão do injection e do anticlone. Então, a gente já vem também com uma ideia, teve uma hora que a Nath foi super feliz em falar isso, que é que a SDK, as tecnologias da Único, elas tendem a transbordar o reconhecimento facial e começarem a assumir uma disciplina de cibersegurança. Então, de como a gente protege a invasão do código, a invasão do fluxo do nosso cliente através do uso da nossa SDK. Tá? Então, é basicamente a Único entrando dentro do seu serviço para te ajudar a ser mais rápido na mutabilidade da fraude, para ser mais rápido naquela resposta imunológica, pegando aí a onda do momento, né? Da resposta imunológica da sua aplicação à fraude. Muito bom, Mati. Eu brinco que o fraudador ele tem uma criatividade lúdica, né? O cara tem 24/7 ali só para ficar explorando. É bom porque ele instiga a gente, né, a sempre melhorar, a sempre evoluir, mas eu falo que a fraude, ela está muito, quer dizer, a prevenção à fraude, ela está muito pautada na evolução da fraude, né? Acho que, infelizmente, nos dias de hoje, a gente não consegue ser muito preditivo. O fraudador, ele sempre é uma caixinha de surpresa, né? Então, é muito comum hoje as empresas serem preventivas ainda. A gente não consegue ser preditivo, a gente não consegue cercar 100% de toda a nossa empresa para falar para o fraudador, estou blindado, né? Você não consegue me quebrar. Mas uma coisa que é legal, Nath, se eu só puder complementar essa fala sua, é o seguinte, existem duas coisas que, para mim, o fraudador é muito forte e acaba sendo mais forte do que o próprio mercado. Tá? Primeiro que ele investe em P&D o tempo inteiro. O fraudador está sempre em pesquisa, ele está sempre desenvolvendo novas tecnologias. E muitas vezes nós, como mercado, nos prendemos a certas verdades ou a certos, né? Acho que certas verdades mesmo, e esquecemos de evoluir da mesma forma como o fraudador está sempre evoluindo. E um outro ponto para mim que acho que esse é o mais importante, acompanhando o nosso time de cibersegurança aqui, que acompanha a Deep Web, a Dark Web, os fóruns do Facebook de fraude e por aí vai, Telegram, WhatsApp, etc., eles se comunicam de maneira impecável. Na hora que alguém descobre uma rota de fraude, o mercado inteiro de fraude abraça essa solução. E isso é uma coisa que nós, como mercado de prevenção, nossos clientes, nossos prospects, a gente precisa estar sempre evoluindo. Então, por isso que eventos como esse, ou o feedback que os nossos clientes nos dão, a maneira como a gente juntos, dentro dos serviços, estamos integrados, a SDK dentro do seu serviço, ajudando você a coletar dados, entender o comportamento do fraudador, é muito importante. Quanto mais nós nos comunicarmos e quanto mais nós nos integrarmos, nós vamos estar à frente da criminalidade. É isso. Acho que a gente teria papo para uma mesa de bar aqui de horas, né? É um assunto sem fim. Faltou a brama gelada aqui. É isso aí. Pri, Mati, agradeço demais aqui a participação de vocês, mas vamos abrir o Q&A aqui para a galera para a gente ver quais são as dúvidas aí que ficou do nosso bate-papo. Combinado, vamos lá. Matheus, sempre um prazer te escutar falar, me dá uma tranquilidade no fundo do meu coração saber que a gente está tão bem assessorado em relação a inovações, acompanhamento de produto no que está acontecendo. Realmente, esse meio de fraude, ele é bastante dinâmico, a gente tem pessoas com grandes potenciais, sempre investindo em novas tecnologias, mas me dá um calorzinho no coração saber que a gente também tem pessoas e um time tão capacitado quanto vocês para trazer essa equiparação de conhecimento, viu? Bem, vamos agora para o nosso Q&A, vou abrir as perguntas.
Bem, o Anderson Santos trouxe uma pergunta aqui para a gente, falando sobre o Pix. Já temos alguma tecnologia para fraudes Pix online em sites de serviço? Como vai funcionar esse mercado? Vocês conseguem me ajudar, time? Eu consigo inclusive dando alguns exemplos, Nath, se você quiser me complementar aqui. A gente vê muito, pessoal, o que a gente tem chamado do token biométrico, tá? O token biométrico, ele é uma tecnologia que a gente vem disponibilizando, que é uma transação mais rápida, é o que a gente chama de 1 para 1, né? O 1 para N, ele é uma tecnologia que ele bate uma foto em N fotos, né? O 1 para 1, ele bate uma foto com outra. Então, ele responde mais rápido, ele é mais prático, ele dropa menos, tem menos retentativa, né? E os clientes vêm fazendo o quê? Principalmente as fintechs, wallets, eles, na hora que a pessoa cria uma chave Pix, ou então ele vai fazer um Pix de um valor X, talvez um valor que o usuário não está acostumado a fazer, ou um valor para uma conta que o usuário não fez ainda um Pix no passado, ele chama a biometria rapidamente. E aí vem a biometria com o pacote completo, anti-injection, anti-clone e prova de vida ativa. E aí, pum, a pessoa faz ali em questões de segundos, tá? Estamos falando de uma jornada que vai durar de 8 a 10 segundos ali, né? Da pessoa pegar a jornada completa, né? Da pessoa pegar o celular, tirar a foto, pá, já foi, e manda o Pix. É o que a gente vê, o que os nossos clientes estão fazendo, que é utilizar o reconhecimento facial como um segundo fator de autenticação. Muito além da abertura de conta, do cadastro, uma reacertificação pós-cadastro. Principalmente quando a gente fala de furto de dispositivo, autorização de novo dispositivo, onde você não tem aquela segurança que realmente é aquela pessoa do outro lado. Um ponto interessante dessa questão de Pix, né, é que ele nasce para trazer agilidade para operações que a gente já tinha no passado, como transferência, DOC, TED, que a gente tinha um largo período para efetivação dessas operações financeiras. O Pix veio para trazer agilidade. E é muito bacana saber que a gente tem campo também, junto com a biometria, para dar segurança a essa agilidade. Então, acho que está super convergindo esses dois temas e fico feliz que a gente esteja acompanhando. Respondido, Anderson? Bom, vamos lá. Das tendências internacionais, quais estão mais próximas do Brasil? Nath, você consegue nos ajudar? Consigo, sim. Quando a gente fala de mercado internacional, muito se fala de IA, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente começou trazendo muito uma experiência assim, pessoal das casas que eu passei. Ela tem crescido muito aqui no Brasil, principalmente o segmento de cientista de dados, né? A gente vê que até uma profissão que está em ascensão aqui, a gente tem até carência no mercado dessas pessoas, mas para você ter um machine learning, para você ter uma IA, você precisa desses profissionais. Mas ele está, sim, em ascensão aqui no Brasil. No passado, a gente falava muito de modelo preditivo, né? Ainda se fala, mas os modelos preditivos no passado, até alguns atuais, eles não são tão online, tão meio que online realmente da pessoa, né? A gente já vê algumas soluções de mercado, alguns motores que fazem essa habitualidade de forma online. Então, eu acabei de fazer um Pix para a Pri, ele já gravou aquilo, então, na sequência, eu vou fazer um para o Matheus, ele vai gravando aquilo de forma online, vai fazendo uma escoragem ali, né, para no final da transação ele falar, é habitual da Natália, não é? E aí, quando a gente fala de IA, principalmente no mercado, no segmento financeiro, a gente olha tudo, né? Então, a gente olha se é uma pessoa habitual que ele consegue transferir, se é valor, se é outra titularidade. Tem um ponto super legal que eu vejo muito isso acontecer e, de fato, tira bastante fricção, porque o mais preocupante hoje, a gente fala assim, não adianta eu só prevenir a fraude, eu tenho que dar experiência, né? Acho que no passado a gente falava, é faca na caveira, né? Dane-se o cliente, o importante é a gente não deixar o dinheiro sair. Hoje não mais, a gente não pode pensar mais dessa forma, né? Então, existe uma rede que a gente chama de rede de relacionamento. Então, por exemplo, a Pri sempre faz um Pix para o Mate, que faz um Pix para a Nath. Se eu, Nath, fizer para o Mate, eu vou ser habitual, porque tem uma rede de relacionamento por trás.
Então, eu começo a tirar a fricção, não saio negando tudo, né? Mas eu acho que o Brasil, sim, quando a gente fala de IA, ele já está inserido nesse contexto, não é muito praticado ainda. Eu acredito que esse ano de 22, 23, as instituições, né, as empresas vão começar a se solidificar e colocar mais em prática isso, sim. Ótimo, Nath, obrigada, viu? Bom, a gente tem uma pergunta agora que praticamente em todos os eventos a gente vê e ela é muito recorrente no nosso dia a dia aqui. Mate, a gente tem alguma intenção de colocar nas nossas soluções validação de localização ou até informações de dispositivos? Excelente pergunta, tá? Como eu disse, assim, o primeiro passo para a Único começar a fazer isso é ela existir dentro do seu serviço. Não tem como eu capturar nenhuma informação, sendo que eu sou só uma API back-end, né? Que eu só recebo a foto de você. Eu preciso estar ali, né? Na frente do seu usuário com você, né? Não necessariamente aparecendo para ele, mas ali, né? Conseguindo pegar algum dado. Sim, tá? Esse é um dos nossos grandes objetivos do segundo semestre desse ano. Nós já estamos em processo de descoberta dessas tecnologias. A gente pretende colocar dentro da SDK mecanismos de captura de informações de comportamento, tá? Comportamento por diversos fatores, geolocalização, tempo que o usuário gasta dentro do fluxo, o comportamento dele com o próprio frame, diferentes outros aspectos que nós vamos usar, inclusive, para alimentar os modelos de machine learning de predição de vida e fraude que a gente deseja construir. Sem dados não tem aprendizado de máquina. Então, eu diria, com tranquilidade, que a nossa próxima montanha dentro das SDKs. Hoje, dentro das SDKs, o nosso próximo desafio, né, a gente vai desenvolver SDKs híbridas. Então, para quem que conhece, tem React Native, Flutter, além de Android, iOS, Web. Depois das híbridas, já estamos falando de um deep dive, um aprofundamento na análise de dados de comportamento do consumidor. E, obviamente, isso tudo também não sendo só para fins da Único, mas também para utilização por parte dos nossos clientes. Excelente. Até para complementar um pouquinho essa pergunta, falou sobre como o mercado está usando essa informação de geolocalização. Não só essa informação de geolocalização, mas o conjunto de dados comportamentais, ele também está bastante valorizado no mundo de prevenção à fraude. É o comportamento, gente, é a biometria, é o comportamento, o que traz para o atípico, o que está típico, e cada um com o seu procedimento diferente. Bom, encerramos aqui o nosso Q&A. Vou passar a palavra agora para o Eduardo para fazer o fechamento. Obrigada, pessoal. E aí, pessoal, estamos chegando ao fim aí. E o que acharam do evento? Peço que respondam a nossa pesquisa de satisfação. E aqui na tela está o QR Code e no chat vocês têm acesso ao link. Agradeço imensamente o tempo que vocês dedicaram aqui conosco. Espero que tenha sido muito rico, porque é isso, a fraude está em constante evolução e a Único, por meio do Único Check, tem justamente a missão de apoiar os negócios diante disso por meio da avaliação de score, de autenticação e token biométrico. Contem comigo, a equipe colocar aqui no chat o meu LinkedIn também e me mandem uma mensagem e vamos conversar. Tenham um excelente dia. Obrigado.